3 motivos para eu e você aprendermos escatologia. Ponto número 1. 33% das escrituras são escatológicas. Sim, é verdade. E elas estão interligadas. O que eu mais escuto são pessoas que tentaram entender o livro de Apocalipse e não conseguiram. Ou mesmo textos isolados em outros livros que parecem ser incompreensíveis e completamente fora de contexto. Posso afirmar com convicção que o maior desafio em compreender a Bíblia não está relacionado à espiritualidade, à unção do Espírito Santo, a Deus, nem mesmo a Cristo, mas sim à interpretação de textos e ao temor, que é o princípio da sabedoria. É importante ressaltar que a Bíblia ela foi dividida em versículos e capítulos apenas após 1500 anos depois do nascimento de Cristo, por tradutores, a fim de facilitar o estudo. No entanto, isso às vezes dificulta a conexão entre início, continuação e o término de um texto, bem como identificar, de com quem o texto está falando, ou onde um argumento começa e outro termina, trazendo às vezes muita confusão em vez de esclarecimento. Quando se trata de escatologia, é possível encontrar textos que se dirigem aos judeus, à igreja e até mesmo aos gentios. Ponto número 2. A busca da santificação. A Bíblia diz que sem ela ninguém verá Deus. Muitas pessoas confundem santidade com santificação. Santidade é uma natureza, santificação é um processo. Você já deve ter até ouvido cristãos dizendo que são meros pecadores salvos pela graça. A santidade é um status que recebemos ao nos tornarmos filhos de um Deus santo. E o mérito nós não conquistamos. Ele foi totalmente uma obra consumada de Jesus por nós. Onde Romanos afirma que agora ele é o primogênito, nascido entre os irmãos. Filho de um Deus santo é santo e não pecador. E, portanto, você não é capaz de se tornar mais santo ou menos santo pelo seu mérito. Agora, a santificação é um processo de alinhamento com a identidade que Deus declara que temos e podemos alcançar em Cristo. Provérbios fala poeticamente desse processo, dizendo ser semelhante ao dia do justo à luz da aurora. E quem é justo, senão aquele que foi justificado por Cristo? E esse dia, ele fica cada vez mais brilhante, processo, até que o dia seja perfeito. Ele é o Santo de Deus, o Rei dos Reis, que reina e vive eternamente. Como nosso líder na guia, Altomir Rangel, costuma dizer, Jesus morreu para nos salvar, mas viveu para ser o nosso modelo, um padrão de vida que podemos reproduzir. A santificação nos capacita a viver essa natureza vitoriosa diariamente e nos prepara para o retorno do leão da tribo de Judá, como exemplificado na parábola das 10 virgens. Ponto número 3. Obter clareza sobre os eventos futuros é crucial, pois a expectativa é a primeira obra da fé. A Bíblia afirma que os escolhidos não serão enganados. No entanto, eu vejo diversos problemas decorrentes da falta de conhecimento escatológico. Primeiro, dependendo da vertente escatológica que você segue, seu estilo de vida pode ser afetado. Em outras palavras, alguns podem evitar confessar certas coisas, orar por outras, alegando que já está escrito que isso aconteceria. Às vezes, nem mesmo fazer uma pressão de fé no sentido que deve ser feito. A melhor maneira de nos afastarmos de um foco, pode ter certeza, é substituí-lo por outro foco. Segundo, o entendimento adequado da escatologia evita a interpretação errônea de textos e a criação de heresias, pois os eventos são nitidamente cronológicos e altamente conectados. Até mesmo o Apocalipse é uma narrativa temporal na consumação da vitória de Cristo na Terra. Devemos acreditar em uma escatologia vitoriosa e não fatalista. Se você deseja aprender mais sobre escatologia e sua relação com outros textos que impactam a nossa vida hoje, já segue o perfil e, por que não, curte e compartilha com aqueles que se sentem confusos ou querem aprender um pouco mais sobre essa parte fundamental da Bíblia.